Olá pessoal, vamos dar sequência à reabilitação das fraturas e alguns questionamentos de alguns ouvintes aqui com relação aos tipos de exercício, alguma confusão em relação à cinesioterapia. Porque basicamente o tratamento de reabilitação de fraturas é cinesioterapia, né? Não tem como não ser, né? Que é voltar à função. Então, basicamente, com relação ao exercício terapêutico, existe dois tipos: o exercício ativo, que é feito pelo próprio paciente, e o passivo, que é com uma força externa. O exercício ativo, ele é dividido em ativo assistido, ativo resistido manual e mecânico, ativo livre, tá? E o exercício basicamente eu já falei dos três, né? Mas basicamente são esses mesmo. Um ativo livre, que é o movimento normal de andar, tal, nadar, andar de bicicleta, ativo livre. O ativo resistido manual é quando tem uma resistência manual. Você segura, você controla esse movimento e controla a força, controla a resistência. O mecânico é quando você mensura, você coloca um pezinho, que esse pezinho é aquele pezinho, aquele peso sempre. O manual não, o manual você pode intensificar, diminuir, você pode controlar o movimento, tá? Mas não dá para mensurar muito bem esse exercício. E o ativo assistido é aquele que você vai não assistir, né, de ver, você vai dar assistência. Então é importante que haja um esboço de contração, né? O paciente consiga contrair pelo menos um pouquinho, que você vai estimular para que ele consiga mais isso através do estímulo verbal. Até ele faz o movimento ativo até onde ele consegue. Depois você vai fazer junto com ele e vai pedindo para que ele tente recrutar, né? Recrutar sarcômero, né? Recrutar, fazer exercício junto para conseguir aumentar a força, tá? O alongamento também é um tipo de exercício bastante importante, né? Dentro da cinesioterapia da reabilitação das fraturas, que é basicamente para diminuir, minimizar ou acabar mesmo com a contratura, com a rigidez articular que fica pós-imobilização de fratura. A propriocepção é você estimular os receptores de novo, por exemplo, no entorse de tornozelo. Você vai, durante um tempo, esses receptores ficaram machucados, então eles não vão dar essa informação legal para o cérebro. Então, com o exercício, você vai estimulando essa recepção e essa resposta. Basicamente, os exercícios que a gente utiliza muito dentro da reabilitação da fratura são esses. Existe a reeducação da marcha, né? Que também é uma fase bastante importante, principalmente nas reabilitações de fraturas de membros inferiores. Então, a marcha é importante que você tenha consciência e entenda da marcha, né? Que tem as fases da marcha, a fase de apoio e a fase de balanço. A fase do contato inicial do pé, do apoio total do pé, do desprendimento do pé, do balanço inicial, do balanço médio, do balanço final. E quais os músculos que estão envolvidos nesse movimento da marcha. Isso é muito importante em reabilitação de fraturas de membro inferior, muito importante. Tá? Então, e é importante que o fisioterapeuta tenha bastante conhecimento nessa relação. Então, espero ter respondido e estou aqui, se quiser perguntar mais coisas, estamos por aí. Tá? Professor Roberto, Universidade Federal de Jataí, curso de fisioterapia, reabilitação de fraturas. Grande abraço. Olá pessoal, curso de reabilitação de fraturas, algumas perguntas basicamente relacionadas a nervo, né? Inervação. Então a gente pode falar dos nervos básicos, né? Envolvidos na reabilitação de fraturas, que são nervos que inervam músculos importantes. Dos membros inferiores, o nervo mais importante é o isquiático, né? Que ele vai até na metade da coxa, depois ele se ramifica em nervo tibial, que passa posterior à perna, que vai inervar os músculos posteriores da perna, que são responsáveis pela flexão plantar, e os nervos fibulares, que vão inervar os fibulares que fazem a eversão do pé e a dorsiflexão do tornozelo. O nervo femoral, ele inerva basicamente ali na região do quadríceps, tá? No membro superior são 4 nervos. O nervo músculo cutâneo, que vai inervar a parte anterior do braço, bíceps braquial, o nervo radial, que vai inervar toda a parte posterior do braço e antebraço, que vão fazer a extensão e supinação. O nervo mediano
na parte anterior do braço, do antebraço, que vão fazer movimentos de pronação, e o nervo ulnar, que vai inervar os interossos da mão. Esses nervos são mais importantes. Porque qual a importância de você saber dos nervos? Porque numa fratura ela pode lesar o nervo, como por exemplo o nervo radial na fratura da fratura diafisária do húmero, pode acontecer, tá? E outros nervos, por exemplo, uma fratura importante de tíbia, né, que pode lesar a ramificação do nervo tibial ou fibular, aí depende, né? E o síndrome do compartimento também, que pode acontecer, pegando o feixe vascular nervoso, tá? Então, basicamente, são esses nervos que são os mais, assim, conhecidos, mais acometidos, que estão mais envolvidos. O cutâneo lateral da coxa já é um nervo mais sensitivo, né? Pode os nervos interósseos aqui na parte superior, quem faz muita musculação, por exemplo. Então, basicamente é isso. Isso aí, um grande abraço. Professor Roberto, Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí. Olá, pessoal. Fratura da clavícula. Reabilitação é fratura da clavícula. Aqui, professor Roberto, Universidade Federal de Jataí, curso de Fisioterapia. Reabilitação de fraturas da clavícula. Bom, algumas considerações da clavícula. Não é a minha formação, né? Mas é bastante interessante quando eles vão fazer fixação, né? A fixação das clavículas, principalmente da parte média, um cuidado com o músculo subclávio, né? Mas basicamente as fraturas de clavícula, elas são de tratamento conservador, né? E a reabilitação começa basicamente com os exercícios pendulares, depois o ganho de amplitude dos movimentos de abdução, adução, flexão e extensão, e por último, né, a rotação interna e a rotação externa, tá? Dependendo da profissão do paciente, você vai fazer uma propriocepção específica para cada um, tá bom? Grande abraço. Olá, pessoal, professor Roberto, do curso de Fisioterapia, reabilitação de fraturas que a gente está falando já há algum tempo. E foi uma pergunta importante aqui, a equipe de reabilitação de fratura. Bom, a equipe é imensa, né? Basicamente, o médico, o ortopedista, o médico socorrista, aí a enfermagem, muito importante, o fisioterapeuta que trabalha dentro do hospital, a nutricionista, o psicólogo, porque a fratura é um trauma, né? Então, às vezes é importante um acompanhamento. Mas, com relação à função, os dois principais profissionais é o médico e o fisioterapeuta, sem dúvida nenhuma, né? Basicamente, o objetivo da ortopedia é a estabilização e alinhamento da fratura, né? Que aí eles vão definir tratamento conservador, cirúrgico, dispositivo de fixação, e consolidação de fratura, acompanhamento com imagem, tudo isso. E a reabilitação é voltar à função, né? Então, dentro de voltar à função, o principal objetivo são 3, né? Para você voltar à função, você tem que ter uma amplitude de movimento boa, né? Claro que às vezes a gente tem que colocar aqui a questão da amplitude funcional e a fisiológica. O que é isso, né? Amplitude funcional, por exemplo, se um paciente teve uma fratura grave de membro superior, ele é um professor e ele não precisa da amplitude total do ombro para trabalhar, então, se você conseguir fazer com que ele escreva, com que ele utilize essa função, né, é importante isso, tá? Então, amplitude funcional, isso é amplitude funcional, que dá a função. E a amplitude fisiológica é todo o movimento do ombro. Claro, se a gente conseguir todo o movimento é muito melhor, né? A amplitude de movimento também, se você não tiver uma amplitude boa, você não consegue fazer movimentos de hipertrofia bom, porque você não consegue toda a amplitude para você fazer toda a hipertrofia, né? E mesmo assim a propriocepção também, tá? Então a amplitude de movimento, para ganhar amplitude, porque basicamente as fraturas levam à imobilização. Imobilização leva a contraturas musculares, rigidez articular,
né? E é sempre importante, né, a avaliação do fisioterapeuta, né? Fazer uma avaliação bem cuidadosa, né? Colhendo dados do paciente, dados gerais específicos, saber de intercorrências durante o tratamento de fratura, se teve uma lesão de nervo, se esse paciente refraturou, se a consolidação não foi boa, se o dispositivo de fixação não deu muito certo. Então isso aí também é importante saber na avaliação do fisioterapeuta, né? Então, além desses dados da anamnese, é importante os dados físicos, você mensurar a amplitude de movimento, comprometimento de marcha, e tudo isso é importante, né? E essa amplitude de movimento, então, está relacionado muito a tempo de mobilização, porque vai levar à rigidez articular. Depois disso, a força muscular, né? Porque o tempo de mobilização também diminui o movimento. Diminuindo o movimento, consequentemente, o músculo não vai trabalhar como ele trabalhava, né? Então, ele vai ter um pouco de hipotrofia, né? Essa hipotrofia tem que ser restabelecida, né? Para conseguir fazer amplitude de movimento dentro dos padrões normais. E a propriocepção é restabelecer a correlação com o sistema nervoso central, né? Que é os receptores articulares, musculares e tal, para que eles trabalhem, por exemplo, quando no entorse de tornozelo ele foi lesado, e voltar essa correlação, esse trajeto aferente e eferente, né? Para que restabeleça essa própria sensação, né? Tá? Isso aí tem muito a ver também com o objetivo que você quer do paciente, se é um atleta, se é um idoso, se é dona de casa, tá? Isso tudo você tem que ver qual é o objetivo seu e o objetivo do paciente, mas basicamente o objetivo do paciente é o principal, né? E sempre conseguir o máximo possível de movimento ativo, que o paciente consiga fazer, tá bom? Um grande abraço, professor Roberto, Universidade Federal de Jataí, curso de Fisioterapia. Obrigado.